Tarde, HG. Jogo complicado, né, para o Atlético, né? Principalmente os primeiros minutos. O que aconteceu é algo que não pode acontecer em momento nenhum de um time da qualidade que o Atlético tem. Um deslize ali de 6 minutos, o Atlético já perdia por 2-0 com falhas individuais. A gente tem colocado em todo esse pacote aí que você acabou de dizer. O Atlético teve 19 finalizações, sendo que 12 delas foram de dentro da área. Então isso mostra que o time criou para conseguir sair com a vitória do jogo lá em Alagoas. Mas o Atlético, por detalhes aí, ficou com esse resultado, que é um resultado que deixa aberto para o próximo jogo do Atlético na semana que vem aqui contra o CRB. A questão da saída do Hulk também é algo que a gente tem que colocar no bolo desse primeiro tempo, podemos dizer, tenebroso do Atlético, catastrófico eu não vou dizer tanto, mas o Atlético toma 2 gols em 6 minutos, com falhas individuais, depois aos 15 perde uma referência, depois vai acumulando no próprio primeiro tempo lances de fácil finalização para o Atlético diminuir. Vide esse gol que o Alan Franco perdeu, como você bem colocou, é um gol que não se pode perder. O Atlético precisa de acertos, principalmente acertos defensivos. Se ontem eu tinha falado que o Atlético tinha tomado apenas um gol de bola aérea, veio o segundo jogo e acabou tomando o segundo da forma que tomou, num escanteio, onde tinha 2 jogadores nas proximidades do atleta que acabou fazendo o gol, o Formiga, e o Atlético não conseguiu fazer essa marcação acertada dentro da pequena área do Atlético. Então, assim, fica bem complicado a gente fazer uma análise sem fazer pacotinhos, fazer separações do que foi esse jogo. Uma questão do Milito que tem me incomodado bastante é essa linha que ele tem seguido para deixar o Saravia no banco. A gente falou ontem, e até foi uma conversa, né? Aqui a gente acabou tendo uma conversa depois de uma discussão. Eu e o Thiago concordamos na escalação. E acabou que a escalação foi aquela que a gente imaginava. Porém, a gente sempre abrindo essa aspas, que é a entrada do Saravia. Eu vejo que tem muito torcedor questionando que o Atlético nunca foi um Atlético de jogar com 3 zagueiros. Mas agora com o Milito ele está colocando. E tem dado certo. O Atlético tem criado para conseguir fazer ser um novo molde para esse time do Atlético. O torcedor do Atlético não está acostumado a ver isso. Mas o Atlético tem a saída de 3 zagueiros, a saída com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros. E isso que muda muito do que a gente vinha acompanhando da equipe do Atlético. Porém, no sistema defensivo, quando o Atlético vai defender, ele defende com uma linha de 4, que é o normal que vem sendo feito. Então, acertos precisam serem feitos nesse time do Atlético, mas eu enxergo que jogar tudo nas costas do treinador, como parte da torcida tem colocado, eu acho muito injusto. Eu acho que a gente tem que entender como que foi o jogo de ontem. E a gente acompanhando a partida, quando você vê, o Atlético teve 2 bolas na trave, o Atlético aplicou 2 bolas na trave, teve 2 gols que o Atlético perdeu sem goleiro. O goleiro passa pela bola, o casquinha na bola e o Atlético perde o gol. Então o Atlético criou para sair de lá com um resultado melhor. Como o Valu mesmo lembrou aqui ontem, são jogos de 180 minutos. O Atlético vem com o resultado de empate, o primeiro tempo terminou e agora o segundo tempo é na Arena. Cabe ao Atlético não deixar essa classificação importantíssima ficar por fora aí. Ô, Rep, hoje eu vi um vídeo seu, você estava meio nervosinho. O que aconteceu com você, querido? É o fim do mundo para você? Boa tarde. Não. Boa tarde aos colegas. Não, não acho que é o fim do mundo, não. Eu acho que o resultado é muito ruim, porque o Atlético precisava dessa vitória e vou falar mais, não só da vitória, tá? O Atlético precisava ganhar bem, porque a sequência do Atlético é complicada. Já foi para Criciúma, depois volta para jogar com o CRB, depois do CRB vai jogar contra o Cruzeiro, depois do Cruzeiro vai jogar contra o São Lourenço. Então a sequência já é complicada. Eu compartilho do que você disse, viu, Elton? Porque primeiro o seguinte, acho que nos 2 gols que o Atlético tomou são falhas, mas eu não acho que são só falhas individuais, não. Eu acho que são falhas de esquema mesmo. Por exemplo, o primeiro gol, um dos gols, o escanteio. Ninguém pula, bola dentro da pequena
área e o goleiro também não sai. E isso acontecia com o Everson, isso acontece com o Matheus Mendes, uma dificuldade tremenda para sair na pequena área, onde o goleiro é rei. Então eu já acho que por aí já existe um erro e isso é o Milito que tem que colocar em prática. É o Milito que tem que cobrar o preparador de goleiro isso. E o segundo, o Galo perde a bola com o Alan Franco, salvo engano, no contragolpe não conseguem acompanhar o contragolpe. E aí o jogador sai de cara com 3 zagueiros, puxa pro lado, dá uma batida muito bem batida no cantinho e faz o segundo gol. Marcaram com os olhos. Marcaram com os olhos, mas os volantes também não estavam ali. Porque um volante perdeu, o outro não conseguiu chegar. Mas você põe a culpa nos volantes, mas o problema da marcação defensiva começa lá na frente com o atacante. Mas ali ele perdeu uma bola, e o próprio volante perde essa bola. Então aí, esse é o erro. E aí, eu separei aqui, ó, pacote Milito, tá aqui. Esquema tático, time muito ofensivo, linha muito alta, que muitas vezes o atleta toma contra-golpes e toma seus gols normalmente assim. Agora vamos falar do que pra mim, que é o que você chamou a atenção no vídeo. É a questão individual. O Alan Franco não pode perder aquele gol de cabeça. Aquilo ali não pode. O Arana, um jogador de seleção cotado para ir para PSG, para Itália. Como é que um homem perde um gol daquele? Também não pode acontecer. O Saravia também. Eu acho até que é uma bola mais difícil do Saravia, mas aquela bola do Saravia não poderia de maneira nenhuma. E por fim, o Paulinho, que é um cara que está aí sendo cotado para ir para a Europa. Não consegui nem mandar no goleiro, pegar aquela bola, é uma bola difícil, mas pelo menos no goleiro, não, ela vai para fora. Então os erros também do setor ofensivo em matar o jogo, em realizar a virada, para mim é muito grave, porque eu vou deixar uma coisa clara e vou te passar a palavra, Thiago. Na minha opinião é o seguinte... Você está em parceria com ele hoje? Não, porque o tempo todo ele está assim. Tá. A questão é a seguinte... O Atlético tinha que vencer bem, era uma questão ali de obrigação por conta da tabela e a equipe do CRB é uma equipe muito mais frágil. Hoje eu escutei falando uma pessoa dizendo assim, você não pode subestimar o adversário, não é uma questão de subestimar. Eu tô aqui para avaliar qual time que joga melhor, qual time que joga pior, qual time que tem mais capacidade, qual não tem. O jogador em campo é que ele não pode chegar e achar que ele tá ganho. Mas você acha que aconteceu isso? Não, eu não acho que aconteceu, mas eu acho que houve uma falta de concentração. Que é diferente de displicência. Displicência é quando você não tá nem aí. Concentrado, para assim, não, o jogo vai começar aqui, vamos ver como é que vai ser. O cara tava desconcentrado. Aí que na hora que eles se concentraram, conseguiram colocar o time no eixo, mas já era tarde demais. O Rap, eu acrescento ao problema Milito a falta de criação na primeira etapa. E aí, tudo bem, se o torcedor entende que no segundo tempo o Atlético teve criação suficiente. Teve, foram 14 finalizações no segundo tempo, sendo que 4 antes da expulsão do jogador do CRB e 10 pós a expulsão do atleta do CRB. Mas no primeiro tempo, foram 5 finalizações do Atlético, sendo uma na direção do gol. E a única finalização na direção do gol foi uma finalização em cobrança de pênalti. O Atlético não criou nos 45 minutos iniciais. O Atlético não marcou bem nos 45 minutos iniciais. O Atlético não viajou a Maceió nos 45 minutos iniciais. O Atlético teve a sorte de um pênalti juvenil do zagueiro do CRB para que ele conseguisse fazer o único gol que fez. E o gol do primeiro tempo foi importante para mim, para que o time conseguisse ter mais motivação no segundo, conseguisse melhorar no segundo. E assim, é muito importante. Eu não estou aqui fazendo campanha ou qualquer tipo de situação pedindo demissão de treinador. O HG me perguntou recentemente se eu demitiria ou não. Eu disse que não, inclusive, nesse momento. Mas, para mim, ele é o grande responsável pelo placar de ontem. E, sinceramente, empatar com o 11º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, eu já tinha dito aqui ontem, para mim é um vexame. Eu considero vexame o jogo de ontem. Vocês são muito arrogantes, meu irmão. O Atlético ficou na roda. Vocês são muito arrogantes. Mas eu não vou ser arrogante com um time que tem Hulk, Paulinho, Scarpa... Mas isso é Copa do Brasil, Thiago. A análise é do jogo de ontem. E o jogo de ontem o Atlético foi mal. Pois é, mas cara... Mas isso não foi porque o comportamento dos adversários é diferente, Thiago. Não foi porque o CRB... A Copa do Brasil está 200 anos te ensinando, você não aprendeu. Foi porque o Atlético foi mal. O Atlético não pode jogar o futebol dos 45 minutos iniciais. E assim, eu até acho que tem duas coisas que influenciam muito a mudança de postura para o segundo tempo. Primeiro, o fato do Atlético estar perdendo. O CRB naturalmente vai recuar. Naturalmente. Nenhum time vai ficar 200 minutos, 90 minutos em cima do outro. Ele naturalmente recuaria. Além do recuo natural do CRB, tem a questão da expulsão do jogador com 10 minutos do segundo tempo. Isso muda completamente o jogo. O Atlético passa a jogar com um a mais. Isso facilita o jogo para o Atlético.
Mas o primeiro tempo de ontem foi tenebroso. O Atlético não pode jogar um futebol como ele jogou nos 45 minutos iniciais. No primeiro tempo, o Atlético não criou, o Atlético não marcou, o time não estava em campo. E aí, eu não consigo encontrar mais justificativas. Porque já foram os desfalques. Não tem desfalque. Já foram que os reforços não tinham chegado. Os reforços estão aí. Já foi o campo. Qual a justificativa do jogo de ontem? Qual a justificativa da atuação ruim dos 45 Você não minutos colocou no iniciais? colo dos jogadores hora nenhuma, a culpa é dele. Cara, mas por que antes os jogadores davam certo e agora eles não dão? Pois é, mas você já Qual é viu o esse ponto? time O voar que em campo? aconteceu? Você já viu esse time bem? Mas o Você que já que viu esse time aconteceu? responder? Aí Qual esse... é a justificativa Mas para aí esse que time não tá. jogue bola? Vale pro Eu te vi Galo. no Jogo Aberto falando sobre Vale pro o Abel Palmeiras. agora. Sim. E falando sobre o Abel, apontando, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa que tem que ser explicada. Entre jogadores também. Por que o Atlético não rende mais do que rendia? Eu acho que tem a questão da escolha. Eu acho que a ausência do Sarabia no lugar Ah, não, isso do Bruno aí é- Fux atrapalha muito. Eu não sei, o Bernard é muito diferente. O Bernard é um jogador muito diferente. Eu não sei se a entrada dele mexe em algum tipo de posicionamento dos jogadores. Eu preciso entender e ele precisa nos explicar. Porque ele chegar e falar, não, a culpa é minha. Beleza, a culpa é sua. Eu imaginava isso. Beleza, você imaginava isso. Mas o que você vai fazer para corrigir? O que vai mudar o Atlético? Porque se todo jogo fizer uma partida ruim, como fez no jogo contra o CRB nos 45 minutos iniciais, o Atlético está lascado no fim do ano. Porque o próximo adversário não é o CRB, é o Criciúma, que é melhor que o CRB. Aí vai pegar o Cruzeiro, que está jogando para mim o melhor futebol do Brasil na atualidade. Vai pegar o São Lourenço da Libertadores. Você vai por água abaixo o planejamento do ano. Então você tá meio que olhando. Você tá olhando para um futuro que não Próximo. te passa, que não te Eu tô passa olhando nenhum tipo de pro- otimismo. E não tô olhando para o futuro distante, estou olhando para o futuro aqui, amanhã. O Atlético enfrenta o Criciúma no fim de semana, no dia 10 tem o Cruzeiro, na quarta que vem tem os próprios CRB aqui na Arena MRV, aí depois tem o São Lourenço, então nós estamos olhando para o futuro. Muito próximo, e a minha perspectiva é a pior possível, diante da atuação de ontem. Pô, gostaria de ouvir, Valor, por gentileza. Eu tô achando que vocês estão muito comportados hoje, hein? Mas enfim. Boa tarde para você, boa Buenas. tarde para os amigos. Tem algo que acontece no Atlético desde 2022, né? 2022, o Atlético foi treinado pelo Turco, o Cuca voltou, começo de 23 vem o Cudê, depois vem o Filipão e agora em 24 começa o Filipão e volta o Milito. Milito tem que se explicar, não é admissível que o Atlético atue da maneira que atuou, especialmente, né, 10 primeiros minutos de jogo. O time está tomando 2-0. Agora, os jogadores são tão responsáveis quanto o Diego Milito, para mim, no jogo de ontem. É um time completamente sem atitude. Eu acho que nenhum técnico faz um planejamento de jogo para sua equipe entrar sem atitude e aos 6 minutos já está tomando de 2-0. Isso que aconteceu com o Atlético ontem, se acontece contra qualquer uma das equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro, da Série A, eu acho que o Atlético não conseguiria um resultado de empate, poderia até acontecer uma virada, mas seria menos provável. Eu acho que os jogadores precisam também de se explicarem, repito, né? Desde 2022, o Milito fez 4 meses de trabalho. Não é um trabalho, na minha opinião, é um trabalho abaixo da expectativa. Só que quando você vai fazer uma análise, eu acho que você tem que colocar também os jogadores. Os jogadores estão rendendo ao longo desse período o que era esperado? Claro, vamos colocar as variáveis aqui de lesões com relação à Copa América, mas eu, Thiago Valu, não consigo colocar apenas na conta do Milito. Eu acho que faltou atitude, acho até que alguns jogadores subestimaram a qualidade do adversário. Quando foram começar a jogar já estava 2-0 e depois, devido à grande qualidade que tem o Atlético, as circunstâncias do jogo também, de um adversário ficou com a menos, o Atlético conseguiu um empate. Poderia ter saído com uma vitória, um 3-2, um 4-2, mas acho que não dá para varrer debaixo do tapete. Que o Milito precisa sim de entregar mais dessa equipe, mas é um processo, né? Por que de um lado a gente fala de equipes, você olha o Flamengo ontem, a entrega deste Flamengo, a atitude dos jogadores marcando o Palmeiras no jogo de ontem, e por que esse Atlético é tão morno no primeiro tempo contra o CRB? Eu acho que nenhum técnico, independente se é mais ofensivo, defensivo, quer que a sua equipe tenha a atitude que o Atlético teve ontem. Sem atitude, você vai continuar mudando de técnico de 4 em 4 meses e não vai colher resultados esperados. E aí fica claro, né? Você falou tudo. O time estava morno.
E isso é que irrita. Então, quando você vai fazer uma análise, todo mundo tem responsabilidade. Tem a caixinha disso, você tem a caixinha assim do técnico, você tem a caixinha dos jogadores, como bem Mas disse a o maior do Elton. Milito ontem. Entendeu? Não, eu não acho que do Milito não. É sim, porque é o seguinte, o primeiro sim. tempo foi muito ruim. Aí o Milito tem sua responsabilidade, Thiago, com certeza. O primeiro tempo a gente pode credenciar ele. Ele vem no vestiário e ajusta alguma coisa. A coisa começa a melhorar. Óbvio que depois da expulsão a coisa melhora ainda mais. Só que antes disso, antes do primeiro gol, o Alan Franco perdeu um gol. Eu não me lembro de alguém perder um gol sem goleiro daquele jeito. Não é tão fácil quando o vocês estão Arana falando, não. perde um outro gol. Não é tão fácil quando vocês estão falando desse gol perdido pelo Alan Franco. Não é, cara. Não é. Uma jogada rápida, a bola vem no alto. Puxou com a mulher, irmão. Meu irmão, ele não precisou nem pular, velho. A bola Você veio acha aqui, que ó. a culpa do Alan Franco ter perdido aquele gol é do Milito? O Arana sai na cara do gol. A culpa é do Milito. O Vargas, porra, aí não, Thiago. O que é a responsabilidade dele é um time que cria 5 oportunidades em 51 minutos. Tá, mas peraí. Ele precisa de 10 minutos para criar uma chance de gol. Não, mas peraí, 10 rapidinho. minutos para finalizar. Você Detalhe, falou que... sobre essas finalizações que eu tô falando de finalizações de bola que foi bloqueada. A primeira finalização do Atlético, na direção do gol adversário, é aos 22 minutos. O técnico Gabriel Milito deixou o estádio Rei Pelé cheio de lições. O Atlético Mineiro por pouco não se complicou no primeiro jogo da Copa do Brasil diante do CRB. Levou 2-0 logo no início da partida, se organizou e acabou conseguindo buscar um empate na partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. A primeira lição do técnico é concentração máxima do primeiro até o último minuto, né? Porque o CRB marcou seus 2 primeiros gols com apenas 6 minutos de partida, aproveitando falhas da defesa do clube alvinegro. O clube está brigando aí na temporada em 3 competições diferentes e tem que ter ambição muito grande nas 3. O Atlético, além do Campeonato Brasileiro, o clube está na Copa do Brasil nas oitavas de finais e também nas oitavas da Libertadores, e ele cobra humildade da equipe. O Milito disse as seguintes palavras: temos que ter humildade de jogar com cada partida da mesma maneira, com o mesmo compromisso, é a mesma concentração. Se queremos aspirar às coisas importantes, essa deve ser a mentalidade de toda a equipe. Aprenderemos essa lição para melhorar cada vez mais, disse o treinador. Então é isso aí, torcedor. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de compartilhar também o vídeo aí para chegar mais torcedores atleticanos.